Boa noite, turma da EJA, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula hoje de português, nós iremos conversar um pouquinho sobre morfologia, estudar como se constroem e como se formam as palavras, tá? E a nossa ênfase hoje será mais em relação às derivações das palavras, né? Que a gente resumir um pouquinho fica mais fácil entender, de mais fácil entendimento. Bom, as palavras elas são formadas por morfemas. Por isso, o estudo da formação das palavras é da área da morfologia, tá? Então, são morfemas. Morfemas são unidade mínima de significado. E, como vocês podem ver, acompanhar no slide, são unidades mínimas de significado. Então, uma palavra são formadas por morfemas, né? A gente tem um exemplo da palavra aí, novinho. Novinho é uma palavra que ela é formada por dois morfemas, né? O nov, que é o radical, e o inho, que é o sufixo, tá? Então, a gente tem aqui, né, nesse exemplo, duas unidades de morfemas. O que convém a gente entender, né? Que a palavra, em toda a sua construção, ela é formada por partes, tá? E geralmente sempre tem uma parte dela que não muda, né? Uma parte dessa palavra que não muda, que a gente chama de radical. Ela é invariável, tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês aqui no slide. Vou colocar embaixo desse exemplo aqui, né? Vamos colocar aqui a palavra feliz. Feliz. Quantos morfemas possui essa palavra? Um morfema. Porque é uma unidade de sentido, ela é invariável. Porém, com essa palavra feliz, é possível formar outras palavras a partir dela, tá? Como, por exemplo, felizmente, né? Ou também, como, por exemplo, infelizmente. Então, o radical é o termo raiz, é o termo que não muda, mas que serve para formar outras derivações, né? Nesse caso aqui, o radical é o feliz, né? O que vem após esse radical, nós costumamos chamar de sufixo, tá? Que vem depois, né? E o que vem antes a gente chama de prefixo, né? Prefixo ou afixo, que vem antes, tá? Então, o radical ele é um termo que não muda, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui de palavra. Olha, buscar, né? Dessa palavra a gente pode até conjugá-la, né? No futuro, ficaria buscarei, buscaremos. Todas essas variações, elas são derivações do radical, né? Do radical aqui no caso, que é buscar, né? Do radical, que é buscar. Então, e temos aqui o prefixo emos. Prefixo não, sufixo, tá? Desculpem, sufixo, que vem após o sufixo, né? A gente tem também todas as palavras, quando a gente utiliza o diminutivo, ela sempre vem acompanhada do sufixo inho, né? A gente tem carrinho, né? A gente tem casinha, sufixo inha, né? A gente tem copinho, sufixo inho, radical cop, tá? Cop, radical, né? É o termo invariável da palavra que não sofre variação, né? Porque pode ser copo, pode ser copinho, pode ser copão,
Mas se vocês observarem, olha só, se vocês observarem, o copy vai continuar lá. Vai ter outras variações? Vai. Mas olha lá, ó. Copo, copão, né? Então tem aí, ó. O copy é esse termo aqui, ó. Essas três primeiras letras que não muda. E o que vem depois é sufixo. O sufixo já é variável, tá? Então, a formação das palavras é muito relevante a gente entender como que forma essa formação de palavras por derivação, tá? Então, fica esses exemplos aí para vocês, né? Continuando. Morfema ligado à realidade. Radical. Base das palavras cognatas. Cognatas é o mesmo que se parecem, tá? Palavras que se parecem. O radical é a base. Como eu disse para vocês, a palavra variável é a base. É a partir dela que vão formar outras palavras, tá? No caso aí, ó, temos exemplo do radical psico. Desse radical psico, iremos formar várias outras palavras, como psicologia, psicomático, psicose, psicologicamente. Então, o radical é psico, mas a partir dela pode formar várias outras palavras. Lembrando que nesses exemplos aqui a gente não tem prefixo, a gente só tem sufixo, tá? Sufixo, logia, né? Somático, ose e logicamente, né? Então a gente tem esses sufixos aí. Outro exemplo, né? Radical pedra, de pedra, né? Pedre, termina no R, tá? Pedra, pedrinha, pedregulho, pedrada. Então a partir desse radical a gente pode formar, né, várias outras palavras também. Observe que o radical não muda. A gente vai estar sempre frisando isso daí para não esquecer que o radical não muda, o radical é o mesmo, tá? Então, continuando. Morfemas ligados ao domínio da língua. Exemplo, pedreira. Né? Tem dois morfemas. O pedre, P-E-D-R, que é o radical, e eira, que é o sufixo. Né? Então, vem depois é o sufixo. Então, tem a vogal temática. Né? A vogal temática no verbo, tá? Geralmente é o que separa, né? Faz a divisão. No verbo respirar, vogal temática o A. Bater, vogal temática o E. Né? Pedir, a vogal temática o I. É sempre o que acompanha as terminações do verbo, né? Que ele pode ser conjugado. Por isso que o verbo possui três terminações. Primeira terminação em ar, segunda terminação em er, terceira terminação em ir. Tá? Então, olha, teima é o radical mais a vogal temática, né? Respira, bate, pedir, né? Vem de respirar, de bater, de pedir. Afixos são morfemas que vêm antes, né? Que é o mesmo que prefixo, né? Ou depois sufixo do radical. Então, afixos, na verdade, pode ser dividido em prefixo e sufixo. Ambos são chamados de afixos, tá? Desinências é aquele S, né, de plural, de nominal, né? É quando vem determinar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural. Né? Velha, gênero feminino, então a desinência é o A. Né? Se fosse velho, a desinência seria o O, de masculino, está determinando o gênero. E o S vem para determinar o número, né? Velhas, né? É mais de uma velha, então é plural. Se fosse velhos, seria mais de um velho, né? Seria plural também, só que do masculino. Então o S é desinência de plural, né? Desinência que a gente chama de nominal, embora seja plural. E o A é, no final das palavras, é o que indica o gênero, masculino ou feminino. A gente chama também de desinência na formação das palavras, tá?
Então, olha, a gente tem aqui vogal e consoante de ligação. Não tem valor de morfema. Função de tornar mais fácil a pronúncia. Profundidade. Sufixo. Sufixo, né? Dade. Tá? Bambuzal. Sufixo ao. Essa vogal e essa consoante, essa vogal I e essa consoante Z, ela é apenas de ligação. Ela não tem valor de morfema. Certo? Então ela não faz parte nem do radical e nem do sufixo. Cabe aqui o que a gente está estudando agora é esse processo aqui, ó, de formação de palavras. Depois a gente vai estudar o outro. É esse daqui, ó, processo de formação de palavras por derivação, tá? Processo em que existe a palavra primitiva, que é o radical, que eu disse para vocês. Ele vai sofrer acréscimo de afixos. Afixos se subdividem em prefixos e sufixos. Prefixos vêm antes do radical e sufixos vêm depois do radical, tá? Então, são 6 tipos de derivação. Prefixal, acréscimo de prefixo à palavra primitiva. A gente tem um exemplo aí, né? Útil, palavra primitiva útil. Tem um prefixo antes dela, in, de inútil. Sufixal, acréscimo de sufixo à palavra primitiva. Depois, a gente tem a palavra clara, depois vem o mente. Tá? Essas outras aqui a gente não vai estudar agora. A gente vai estudar só a prefixal e a sufixal. Outras palavras que a gente pode estar colocando aqui. Vamos colocar outros exemplos. Derrubado. Derrubado, né, a gente sabe que é uma variação do verbo que está no particípio, terminado em ado, tá? Então a gente tem essa palavra derrubado. Qual que é a raiz ou a palavra primitiva, né, que vem para formar essa palavra? A gente sabe que ela vem e deriva, né, do verbo derrubar. Mas a gente tem uma base dela aqui que não muda, né? Que é essa parte aqui, ó, derrube, né? E essa parte aqui pode ser pode formar outras palavras, né? Como derrubei, derrubarei, derrubaremos, né? Derrubou, né? Ou também com prefixo inderrubável, tá? E outras palavras, né? Pode formar várias palavras, então a gente tem que estar olhando isso daí, palavras com derivações, né? Que outra palavra também a gente pode colocar? Vamos colocar aqui calmo. De calmo a gente pode formar outra palavra como calma, como calmamente, né? Como calminho, como calmei, né? Calmarei, calmaremos. Então a gente percebe que qual que é o radical? É a base, é o que não muda, é o calm, tá? O resto são todos sufixos, né? Eu espero que vocês entenderam a formação de palavras, né, dos afixos, que é o prefixo, o sufixo, né, e o radical. Provavelmente eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem, né? Irei estar mandando agora para vocês responderem com base nessa explicação de derivação de prefixo e sufixo.